Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas com técnicas, histórias e dicas de empreendedorismo. O conteúdo perfeito para quem busca uma carreira na gastronomia ou quer melhorar seu desempenho na cozinha. Vamos começar! Areta, olha só isso aqui. Que? Ai, a vovó Fluencer, que fofa! Agora, olha só esses comentários. Meu Deus, Félix, que confusão é essa? O que aconteceu? Ela postou uma foto de uma receita e não colocou legenda. Aí metade dos seguidores diziam que era empadão e a outra metade dizia que era quiche. Aí a confusão começou. Entendi. Mas me diz uma coisa, por que a sua avó, vendo essa confusão toda, não foi lá dizer se era quiche ou empadão? Ela quis ver o circo pegar fogo, é isso? Olha, acho que depois de tantos comentários, ela mesma ficou na dúvida. Ah, mas então nós precisamos de uma especialista. A gente pode falar com a Zenir Costa, docente do Senac, que sabe tudo de cozinha. Zenir, conta pra gente. É fácil saber a diferença entre quiche e empadão? É uma diferença bem óbvia. A quiche não é tampada, ela não tem massa sobre o recheio e o empadão é tampado. Tem também outras diferenças. A massa da quiche é mais leve, ela não leva ovos e o empadão já é uma massa mais consistente, que tem o acréscimo de ovos. A quiche pode ter vários recheios, mas todos têm um complemento que é o aparré, que são ovos e creme de leite. Então ela tem um certo creme em todos os recheios. Já o empadão não. Posso fazer empadão de frango com legumes, empadão goiano, que tem frango, linguiça, carne de porco, diversos outros complementos. Então são produtos diferentes. Hoje a gente vai fazer uma quiche de cebola, onde a gente vai usar a subise. A subise é um aromático, uma cebola que é cozida lentamente, com pouca coloração e que ressalta o adocicado ou dulçor da cebola. Você vai ver que é uma receita muito gostosa. Vejam agora a receita de quiche de cebola da Zenir. Nós vamos utilizar para massa farinha de trigo, manteiga, que tem que estar bem gelada, sal e água também gelada. Vou começar fazendo uma farofinha entre os secos. Aqui eu coloquei a farinha, o sal, vou misturar. Venho com a manteiga em cubinhos gelada. Tem que cortar a manteiga em cubos e deixar na geladeira por um tempo para facilitar esse processo. Ou você faz assim, ou faz no seu processador. Coloca a manteiga gelada na farinha e o sal, vai dar certinho. Ah, eu acho que deve ser bem mais fácil fazer com processador. Com certeza, mas eu ainda não tenho processador. Ah, eu tenho, a gente pode fazer lá em casa. Vamos, bora. Boa! A quiche é uma torta bastante versátil. Você pode fazer quiches vegetarianas, pode fazer quiches clássicas, como é o caso da quiche Lorraine, que foi a quiche criada na região da Alsácia, em Lorraine. A quiche Lorraine é uma quiche que leva a massa, queijo e bacon, além do aparré, que é a mistura de creme de leite e ovos, que faz parte sempre do recheio da quiche. Olha, a minha farinha já não é mais branquinha como no início, ela já está envolvida pela gordura da manteiga. Nessa hora eu não posso deixar grumos grandes ou pedaços grandes de manteiga, porque senão quando eu levar minha massa ao forno, essa manteiga derrete e eu vou ter um buraco na massa. Você pode fazer uma quiche com massa integral, usando 60% de farinha integral, 40% pelo menos da farinha de trigo branca normal. Tem como enriquecer essa massa também com sementes, como chia, por exemplo. Quer dizer, dá para mudar a receita, incrementar a receita
A farinha está toda envolvida pela manteiga e eu não tenho mais pedaços só de manteiga. Agora eu vou colocar água e tornar essa uma bola de massa, uma massa única, homogênea. Por que eu faço esse processo? Porque é interessante que essa massa não desenvolva glúten para que a gente tenha uma torta bem crocante no final. Se eu sovar a massa demais, ela desenvolver glúten, ela vai ser uma massa mais dura. Eu vou colocar o equivalente, as 2 colheres de água, e aí eu vou sentindo a necessidade da minha massa. A quantidade de água vai variar, dependendo da temperatura ambiente, que determina o ponto da manteiga, dependendo da quantidade de água que tem nessa manteiga e da quantidade de umidade que tem nessa farinha. É uma coisa que você vai colocar e vai testando. Sempre comece com pouca água para que a massa não fique mole demais. E se você estiver fazendo no seu processador doméstico, você vai colocar um pouquinho de água, vai pulsar. Se formar uma massa única, você para de bater. Se você errar na mão, colocar água demais, a solução é começar a massa de novo. Se você colocar uma outra farinha de trigo, ela não vai estar envolvida pela manteiga e vai absorver a água de forma diferente e desenvolver mais glúten. Minha massa já está única. Eu vou juntando tudo numa bola de massa só, sem sovar. E aí eu vou ter uma massa assim, bem quebradiça, mais homogênea. Agora eu vou levar essa massa para a geladeira por aproximadamente 20 minutos, para trabalhar com ela bem gelada na hora de abrir e colocar na forma. Bom, a minha massa já foi para a geladeira, tá bem firminha. Agora, para abrir, eu vou fazer um truquezinho de cozinha. Eu vou pegar um saquinho, desse saquinho picotado que a gente usa na cozinha para guardar alimentos. Vou abrir a massa entre plásticos, que a gente chama. Então, vou colocar aqui a massa. Essa quantidade de massa eu consigo fazer 2. Então, vou pegar uma maior e uma menor. Vou deixar essa parte da menor aqui, para não abrir toda. Vou com a mão já dar o formato inicial. Coisa importante, eu não posso virar o plástico até aqui, porque senão eu não tenho espaço para que a minha quiche venha para cá, né? Para que a massa abra para todos os lados. Como eu quero fazer uma massa redonda, o ideal é que eu deixe espaço aqui no plástico. Ah, muito legal essa dica de abrir a massa desse jeito. E deve fazer bem menos bagunça. Com certeza. Eu coloquei o saquinho com uma sobra, porque daí eu consigo prender o saquinho aqui na bancada, enquanto eu faço a força com rolos, para que ele não saia do lugar. E assim eu controlo o formato que eu quero na minha massa. Vou tirar a parte de cima, obviamente, e com o próprio plástico eu vou trazer a massa para a forma. Essa forma é uma forma de fundo falso, o que facilita para desenformar depois, mas você pode utilizar uma forma comum, só vai ter que tomar mais cuidado na hora de tirar a quiche. Não é necessário untar, essa massa tem bastante gordura, e isso já vai fazer com que ela não grude. Aqui eu vou pegar a massa com o plástico e com o próprio plástico eu vou moldar dentro da forma. O importante é que eu tenha a mesma espessura no fundo e na borda da massa e que eu mantenha esse ângulo de 90 graus entre fundo e borda. Desse lado sobrou um pouquinho de massa e desse lado faltou. Então eu vou tirar a massa daqui
e vou acertar do lado de cá. O interessante é que eu tenha massa até a borda. Agora aqui eu vou acertar a borda. Também vou fazer pequenos furos no fundo da massa com um garfo para evitar que essa massa forme uma bolha no fundo quando estiver assando. Vou levar a minha massa para o congelador ou para o freezer. Vou deixar lá por uns 15 minutos enquanto o forno chega na temperatura adequada. O forno deve estar pré-aquecido a 180 graus. Então eu vou entrar com a massa gelada no forno a 180 graus. Agora eu vou fazer a quiche nessa forma menor. Se você não tiver aquela de fundo falso em casa e tiver uma forma de tortas assim, pequena, média ou grande, você pode também utilizar para essa receita. Só que seu recheio vai ter uma altura diferenciada. Na forma específica para quiche, você tem um recheio mais alto. E na forma para torta, geralmente esse recheio está mais espalhado. Aqui, com a ajuda do plástico, eu levo para a forma e posiciono na minha forminha. A espessura da massa você mantém a mesma, mesmo nessa forma menor, porque na forma grande a gente já fez uma massa fina. Se eu fizer uma massa muito fininha, eu corro o risco de quebrar ou dessa massa rachar na hora do cozimento. Tem gente que faz isso aqui também para cortar a massa e ter uma borda mais bonitinha. E ela também tem que ir para a geladeira ou freezer antes de assar. Zenira, adoramos a receita, mas você poderia dizer por que é importante a massa ficar em baixa temperatura antes de ir para o forno? É importante porque a massa tem muita gordura, tem bastante manteiga. Se eu deixar a massa em temperatura ambiente, a hora que eu levo ela para o forno, ela derrete rapidamente antes dela coagular. Então eu perco a borda e ela desce toda para o fundo da forma. Então é muito importante que ela esteja gelada na manipulação e na hora de entrar no forno. Fala a verdade, você não imaginava que esta quiche de cebola da Zenir fosse ser tão fácil de preparar? E no próximo bloco voltamos com o final dessa receita prática e deliciosa. Estamos de volta. A docente Zenira ensina a preparar uma quiche com recheio à base de cebola. Vamos conferir agora a segunda parte da receita. É com você, Zenir. Agora, enquanto a minha massa está descansando, gelando para ir para o forno, eu vou fazer a soubise. A soubise tem que ser feita numa chama bem baixinha, porque a gente quer que essa cebola cozinhe, murche, solte o seu dulçor sem ganhar muita coloração. Eu vou colocar manteiga. Toda receita francesa costuma levar muita manteiga. Ah, mas os franceses sabem sobre isso, né? Eu também adoro manteiga. Tô com os franceses nessa história. Enquanto a manteiga derrete, eu já vou colocar a cebola. A cebola tem que ser cortada num padrão de tamanho, porque todos os pedacinhos precisam estar no mesmo ponto de cocção na hora que eu desligar essa chama. Se eu tiver um pedaço maior e outro menor, eu vou ter pontos de cocção diferentes. Essas cebolas foram cortadas em cubos pequenos, quase um brunoise, e o brunoise são cubos bem pequenininhos, de até 3 milímetros de diâmetro. E aqui é um trabalho de paciência. Se eu deixar a cebola sozinha, ela vai começar a dourar pela borda e não vai ter
esse tempo para fazer a cocção adequada, então eu tenho que ficar mexendo e cuidando da temperatura. Mas se você quiser fazer uma quiche de cebolas douradas, você também tem essa opção. A cebola é gostosa quase de qualquer maneira. Ah, eu também sou fã de cebola. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Percebe agora que a cebola já está translúcida, ela está murchando. Ela não está totalmente cozida porque eu ainda não consigo apertar assim e ter um purezinho de cebola. Mas ela está quase no ponto adequado para a gente fazer a quiche. Um cheirinho de cebola com manteiga é muito bom. O ideal é a gente não colocar água. A gente só vai colocar se vê que ela está pegando cor em algum lugar para evitar que ela doure naquele ponto. Mas aí é mais fácil mudar a frigideira de lugar, dependendo a distribuição da chama. Agora que a minha cebola está no ponto de cocção que eu desejo, eu vou colocar em um recipiente e vou deixar que ela esfrie para depois montar a quiche. O aparré é a parte cremosa que está presente em todos os recheios de quiche. A junção dos ovos e do creme de leite, temperado com sal e pimenta do reino, forma o aparré. Aí eu posso mudar os ingredientes conforme o sabor do quiche que eu quero. Então você pode fazer uma quiche de abobrinha, de bacon, de queijos, de cebola, do que você quiser. Vai ser quiche se tiver aparré. Aqui eu tenho a subise, tenho um queijo, bacon, que é opcional. Eu vou temperar com sal, noz moscada. Agora eu vou bater os ovos para fazer o aparré. Vou bater os ovos, colocar um pouquinho de sal. Lembrando que eu já tenho outros ingredientes salgados nesse recheio. O bacon tem sal, o queijo tem sal, a subise eu também já coloquei, então eu tenho que colocar pouco sal. O aparré clássico é um ovo para cada 100 ml de creme de leite. Essa mistura vai sempre te dar um creme estável e firme. Vou colocar um pouquinho de noz moscada. Noz moscada é uma especiaria que tem bastante personalidade, então a gente não pode colocar demais, senão ela toma o gosto de tudo. Agora que eu já tenho meu aparré pronto, eu vou montar minha quiche. Massa pré-assada, subise no fundo, todo o ingrediente que é a base para quiche, a gente coloca embaixo. E vou entrar com bacon. Esse bacon eu já levei para a frigideira e tirei o excesso da gordura. Vou utilizar também um pouco de queijo. Eu estou usando uma mussarela ralada, mas você pode escolher o queijo da sua preferência. Fica muito bom com queijo meia cura, com outros queijos, como o gruyère, por exemplo, que é o queijo clássico da região onde foi criada a quiche. A mesma coisa eu vou fazer com a torta pequena. Percebam como a quantidade de recheio na massa
que foi pré-assada nessa forma de torta vai ser bem menor, proporcionalmente, do que na forma grande, por conta da altura da lateral. E agora eu venho com o aparré para cobrir todos os ingredientes do recheio. Deixe uma bordinha na massa, porque esse recheio, conforme cozinha, ele cresce um pouquinho e ele vai ficar na borda, na altura da borda dessa massa. Agora eu vou levar as minhas quiches para o forno. Elas vão assar a 180 graus por aproximadamente 20 minutos ou até que elas fiquem bem douradas e o recheio fique firme. Então eu posso tocar no recheio, se ele estiver firme e ela estiver dourada, tá prontinha para tirar. Bom, a minha aqui está assada, douradinha do jeito que eu queria. Deixei ela esfriar para poder desenformar, porque senão a gente não consegue, ela quebra. E aí, essa de fundo falso é bem fácil de desenformar. A gente só tira assim e depois coloca sobre o prato que vai servir. Vou deixar aqui na grade para vocês verem direitinho. Essa pequenininha, ela solta facilmente, tem que estar morna para que você consiga tirar da assadeira. E assim, você só vai montar para servir. Ficou bem bonita, né? Olha, é interessante que ela esteja bem dourada, a massa também com coloração. Nossa, mas essas quiches parecem deliciosas. Já dá água na boca só de olhar. E aí, quando que a gente vai fazer essa receita, hein? Ai, tem que ser logo, né? Por favor, olha, que vontade que dá. Essas são as nossas quiches de cebola feitas com subise, que aqui eu acrescentei queijo, bacon e que você pode fazer com o sabor que desejar. Zenir, que aula deliciosa! Mas me diz uma coisa, a subise é uma receita clássica? Além desse recheio da quiche, em quais pratos a subise pode ser utilizada? Sim, a subise é uma receita clássica, ela está descrita nos manuais de cozinha francesa. A partir da subise a gente pode fazer outros pratos. Existe inclusive um acompanhamento que se chama subise, que vira um purê e acompanha muito bem carnes vermelhas e também peixe. E qual o ponto da massa nessa etapa de pré-aquecimento? Eu vou pré-assar a massa, então eu tenho que deixar essa massa firme. Ela vai ficar por aproximadamente 10 minutos até começar a ter pequenos sinais de coloração e até que eu perceba que ela está totalmente seca e não brilhante como uma gordura que está se aquecendo. E por que a massa é pré-assada no forno e não assada de uma vez com o recheio? É feito dessa maneira com todos os recheios de quiche? Sim, com todos os recheios de quiche eu pré-asso a massa, porque como eu uso o aparré, que é muito líquido, se eu não fizer esse processo de pré-assar, eu vou ter uma massa encruada. Sabe quando a gente corta a torta e a gente vê que a massa no fundo está crua, mesmo ela estando toda dourada em cima? É porque não foi pré-assada. Agora chegou a hora de eu experimentar essa quiche. Olha, dá para observar que a massa tá bem fininha e assada. E o recheio bem cremoso, mais consistente aqui no centro. A massa tá bem esfarelenta, bem delicada, desmanchando na boca. E o recheio tá bem cremoso, com umidade, com sabor.
Tá do jeito que eu gosto. Eu espero que vocês gostem também. Areta, Félix, viram que não é tão difícil fazer a quiche? Pessoal que tá em casa, espero que vocês façam e contem pra gente. Eu fiquei com água na boca com essa quiche da Zenir. Eu acho que eu vou fazer em casa e trazer amanhã para nossa gravação. Que ótima ideia! Pra gente comer no intervalo, com aquele cafezinho que a produção vai fazer, vai ficar uma delícia. E se você quiser aprender mais receitas como essa e conteúdos especiais sobre gastronomia, acompanhe nossos próximos episódios. Siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau e até a próxima! Tchau, tchau!